último teste antes da prosperidade. Napoleon Hill. Depois de muitos anos pesquisando as mais diferentes vertentes da riqueza, estudando biografias, analisando milhares de relatos e mergulhando profundamente nos princípios ensinados por Napoleon Hill, cheguei a uma conclusão que mudou completamente a forma como enxergo o sucesso. Existe um lema que atravessa gerações e que parece estar escondido na história de praticamente todos aqueles que construíram grandes impérios. Retroceder nunca, render-se jamais. Parece uma frase simples, mas ela esconde um princípio que separa pessoas comuns daqueles que mudaram a história. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Para qualquer pessoa, aquilo parece apenas uma pedra, pesada, fria, sem valor. Mas o escultor não enxerga uma pedra. Ele enxerga uma obra-prima escondida ali dentro. Cada martelada parece destruir. Cada golpe parece machucar. Cada rachadura parece um dano irreversível. Mas, na verdade, cada impacto apenas revela aquilo que sempre esteve escondido. A prosperidade faz exatamente a mesma coisa. Antes de entregar riqueza, ela primeiro remove tudo aquilo que impede você de sustentá-la. E é justamente nesse ponto que quase todos desistem. Ao estudar nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Walt Disney, Soichiro Honda, Akio Morita, Sam Walton, Ray Kroc, Konosuke Matsushita, Steve Jobs e tantos outros gigantes do século passado, encontrei algo curioso. Todos viveram momentos em que parecia impossível continuar. Ford ouviu que seus projetos eram inviáveis. Edison acumulou fracassos que fariam qualquer pessoa abandonar seus sonhos. Disney chegou a ser considerado sem criatividade. Honda viu sua fábrica ser destruída pela guerra. Rockefeller enfrentou crises gigantescas. Carnegie começou praticamente sem nada. Ray Kroc encontrou o sucesso quando muitos já pensavam em aposentadoria. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Nenhum deles escapou do último teste. E existe algo ainda mais impressionante. Esses homens não apenas enfrentaram dificuldades, eles pareciam atravessar um período em que tudo dava errado exatamente antes de suas maiores conquistas. É como se a própria vida perguntasse: você realmente está preparado para aquilo que está pedindo? Napoleon Hill percebeu esse padrão ao entrevistar centenas dos maiores milionários de sua época. Ele descobriu que a riqueza não chega primeiro. Primeiro chega a transformação, depois vem o dinheiro. E essa transformação quase sempre acontece através de um teste silencioso. Um teste que poucas pessoas conseguem identificar. Talvez seja exatamente esse teste que você esteja vivendo agora. Talvez as portas fechadas, as críticas, os atrasos, os medos, as perdas, as noites em claro, não sejam sinais de derrota, talvez sejam sinais de preparação, porque existe uma verdade que poucos conseguem aceitar. A vida jamais entrega uma fortuna para alguém que ainda pensa como uma pessoa limitada. Primeiro ela expande sua mente, fortalece sua fé, lapida seu caráter, ensina disciplina, desenvolve autocontrole e somente depois libera oportunidades que antes simplesmente não existiam. Isso explica porque algumas pessoas passam anos lutando e, de repente, parecem prosperar rapidamente. Na verdade, não foi de repente. A construção aconteceu longe dos olhos de todos, durante o período em que ninguém acreditava, durante o tempo em que parecia não existir recompensa alguma. E é exatamente sobre esse último teste que vamos conversar hoje. Você descobrirá por que tantas pessoas abandonam seus sonhos justamente quando estavam mais próximas da prosperidade. Vai entender como reconhecer os sinais invisíveis que antecedem uma grande mudança financeira. Aprenderá como fortalecer sua mente para atravessar esse período sem desistir. E, principalmente,
conhecerá um princípio ensinado por Napoleon Hill, que pode mudar completamente a forma como você interpreta as dificuldades da sua vida. Mas antes de continuarmos, faça uma pequena pausa, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque aqui nós não falamos apenas sobre dinheiro, falamos sobre transformação, sobre mentalidade, sobre crescimento espiritual, sobre construir uma prosperidade que permaneça por toda a vida e permaneça comigo até o final. Porque o último ensinamento costuma ser justamente aquele que muda completamente a maneira como enxergamos nossa própria caminhada. Agora respire profundamente. Esqueça por alguns minutos tudo aquilo que parece estar dando errado. Porque talvez aquilo que hoje parece ser o fim seja apenas o último teste antes da prosperidade. Napoleon Hill afirmava que existe um momento na vida em que tudo parece conspirar contra você. É justamente aí que acontece algo extraordinário. A maioria interpreta esse período como azar. Os mais preparados enxergam como treinamento. Pense em uma árvore centenária. Quanto mais alta ela cresce, mais profundamente suas raízes precisam penetrar na terra. Quem olha apenas para a superfície acredita que nada está acontecendo. Mas é exatamente debaixo da terra que a verdadeira construção está acontecendo. O mesmo acontece com a prosperidade. Antes de elevar sua vida financeira, ela fortalece suas raízes emocionais. E esse fortalecimento raramente é confortável. O primeiro grande teste é o teste da solidão. Muitas pessoas que caminharam ao seu lado começam a desaparecer. Algumas deixam de acreditar em você. Outras passam a criticar suas decisões. Existem aquelas que simplesmente não conseguem acompanhar sua mudança de mentalidade. No início, isso machuca. Você pensa que está perdendo pessoas importantes, mas Napoleon Hill ensinava que nenhuma mente consegue crescer cercada por pensamentos pequenos. A vida começa a reorganizar seus relacionamentos, não como castigo, mas como preparação. É impossível construir uma mentalidade milionária convivendo diariamente com pessoas que alimentam pobreza mental. O segundo teste é ainda mais difícil: o teste da demora. Vivemos em uma geração acostumada com resultados imediatos. Tudo precisa acontecer rápido. Mas a riqueza verdadeira não segue o relógio da ansiedade. Ela segue o relógio da preparação. Observe a história de Thomas Edison. Foram milhares de tentativas antes da lâmpada funcionar. Muitos enxergam apenas o sucesso. Poucos estudam a quantidade de noites em que tudo parecia perdido. O mesmo aconteceu com Henry Ford. Antes de construir uma das maiores indústrias do planeta, acumulou fracassos que fariam qualquer pessoa abandonar seus projetos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Eles nunca permitiram que o tempo definisse sua confiança. Eles entendiam que persistência não significa esperar parado. Persistência significa continuar trabalhando mesmo quando ainda não existem resultados visíveis. É exatamente aí que acontece o terceiro teste, o teste da dúvida. Ela chega silenciosamente. Não grita, não aparece de uma vez. Ela começa fazendo perguntas. Será que isso vale a pena? Será que eu não estou perdendo tempo? E se eu estiver errado? E se nunca acontecer? Napoleon Hill dizia que a dúvida é uma das armas mais poderosas contra qualquer sonho, porque ela paralisa sem fazer barulho. Enquanto o medo faz você correr, a dúvida faz você parar. E permanecer parado durante muito tempo pode ser ainda mais perigoso. Por isso Hill insistia tanto em proteger o pensamento dominante. Aquilo que ocupa sua mente durante a maior parte do dia acaba moldando sua realidade. Se sua atenção permanece apenas nos problemas, sua energia será consumida pelos problemas.
Mas quando sua mente permanece conectada ao propósito, os obstáculos deixam de ser muralhas. Eles passam a ser apenas etapas. Existe outro teste extremamente comum: o teste da comparação. Você olha para pessoas que começaram depois de você e aparentemente chegaram mais longe. Olha para antigos colegas, vê resultados, conquistas, reconhecimento, enquanto sua própria caminhada parece lenta. É nesse momento que muitos abandonam o próprio caminho, tentando copiar a trajetória dos outros. Napoleon Hill alertava que nenhuma grande realização nasce da comparação. Ela nasce da fidelidade ao propósito. Cada pessoa possui um tempo diferente de amadurecimento. Uma semente de bambu permanece anos crescendo apenas debaixo da terra. Durante muito tempo, parece que absolutamente nada aconteceu. Mas quando finalmente rompe o solo, cresce vários metros em poucas semanas. Quem desistisse um dia antes jamais descobriria aquilo que estava sendo preparado durante anos. Talvez sua vida esteja exatamente nesse ponto. Talvez você esteja julgando seu progresso apenas pelo que consegue enxergar, sem perceber tudo aquilo que está sendo construído dentro de você. Sua disciplina, sua coragem, sua capacidade de continuar, sua inteligência emocional, sua fé. Nenhuma dessas qualidades aparece imediatamente na conta bancária, mas todas elas aparecem antes da riqueza, porque o dinheiro é consequência. A identidade vem primeiro. Napoleon Hill dizia que toda grande fortuna nasce primeiro dentro da mente. Só depois ela aparece no mundo físico. Por isso existe um último teste dentro dessa etapa: o teste da coerência. Você continua agindo como alguém destinado à prosperidade. Mesmo quando ainda não possui os resultados, você continua estudando, continua aprendendo, continua tratando as pessoas com respeito, continua cumprindo sua palavra, continua fazendo o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. É exatamente nesse momento que a vida observa suas escolhas. Porque riqueza não é apenas capacidade de ganhar dinheiro, é capacidade de administrar responsabilidades. E quem não consegue administrar pequenas responsabilidades, dificilmente sustentará grandes oportunidades. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase. Nada parece acontecer. Mas, na realidade, tudo está acontecendo. A transformação mais importante não acontece ao seu redor. Ela acontece dentro de você. E quando essa transformação termina, a prosperidade deixa de ser apenas um desejo. Ela passa a se tornar uma consequência inevitável. Na próxima parte, vamos descobrir quais são os sinais silenciosos que indicam que o último teste está chegando ao fim e que a grande virada financeira pode estar muito mais próxima do que você imagina. Existe um instante que Napoleon Hill observou repetidas vezes na vida das pessoas que alcançaram uma grande prosperidade. É um momento quase imperceptível. Não há fogos de artifício. Não existe um aviso. Não aparece uma placa dizendo que a mudança começou. A transformação acontece em silêncio. É como o amanhecer. Enquanto ainda está escuro, parece impossível acreditar que o sol já está surgindo. Mas basta alguns minutos para que toda a paisagem seja iluminada. A prosperidade também nasce assim. Primeiro, muda a luz da sua mente. Depois, muda a realidade ao seu redor. Napoleon Hill percebeu que antes da grande virada financeira, algumas mudanças começam a acontecer ao mesmo tempo. Separadas, parecem coincidências. Juntas, revelam um padrão. O primeiro sinal é uma inquietação que simplesmente não desaparece. Você continua realizando suas atividades, cumpre seus compromissos, mas no fundo, sente que nasceu para algo maior. Aquilo que antes parecia suficiente deixa de preencher sua alma. Seu trabalho continua igual, sua rotina permanece praticamente a mesma. Mas você já não consegue aceitar viver apenas sobrevivendo. Existe uma voz silenciosa repetindo diariamente: continue.
Não pare agora. Você ainda não chegou onde deveria. Essa inquietação não é ansiedade, é expansão. É sua consciência dizendo que chegou a hora de crescer. O segundo sinal é que sua maneira de enxergar os problemas começa a mudar. Antes, qualquer dificuldade parecia um motivo para desistir. Agora, você faz uma pergunta diferente. O que isso está tentando me ensinar? Essa única mudança altera completamente sua caminhada, porque toda experiência passa a produzir crescimento. As perdas deixam de ser apenas perdas. Elas se transformam em treinamento. As críticas deixam de ser ataques. Passam a revelar quais emoções você ainda precisa dominar. Os fracassos deixam de representar o fim. Eles começam a mostrar caminhos melhores. Napoleon Hill afirmava que toda adversidade traz consigo uma semente de benefício equivalente ou ainda maior. Mas essa semente não aparece para quem apenas reclama. Ela aparece para quem continua procurando. O terceiro sinal é extremamente curioso. Você começa a atrair pessoas diferentes, sem perceber. Novas conversas surgem, novas oportunidades aparecem, novos conhecimentos chegam até você. Pessoas que possuem objetivos parecidos entram em sua vida quase naturalmente. Enquanto isso, relações antigas que apenas consumiam sua energia vão desaparecendo. Não existe briga, não existe discussão, apenas acontece. É como se cada fase da vida exigisse uma frequência diferente. Quando sua mentalidade muda, seu ambiente começa a mudar também. Hill chamava isso de harmonia mental. Sua mente passa a vibrar em um nível diferente e, naturalmente, passa a reconhecer pessoas alinhadas com esse novo momento. Outro sinal poderoso aparece na forma como você administra seu tempo. Antes, qualquer distração parecia interessante. Agora, perder horas com aquilo que não aproxima seus objetivos começa a incomodar. Você passa a proteger sua atenção. Entende que o recurso mais valioso não é dinheiro, é foco. Porque dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo desperdiçado nunca volta. Napoleon Hill dizia que os homens mais bem-sucedidos eram extremamente cuidadosos com aquilo que ocupava seus pensamentos durante o dia. Eles sabiam que toda grande realização nasce primeiro da concentração contínua. E talvez este seja um dos sinais mais fortes. Sua disciplina começa a valer mais do que sua motivação. Você não depende mais da vontade para agir. Você simplesmente faz, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo sem aplausos. Você compreende que resultados extraordinários nascem da repetição de pequenas ações comuns. É exatamente aí que muitas pessoas começam a perceber algo interessante. As oportunidades parecem aumentar, mas na verdade elas sempre estiveram ali. O que mudou foi sua capacidade de enxergá-las. Imagine alguém andando durante anos por uma estrada coberta de neblina. De repente, a neblina desaparece. A estrada sempre existiu. Ela apenas não podia ser vista. É isso que acontece quando sua mente amadurece. Você passa a perceber possibilidades que antes ignorava completamente. Uma conversa comum se transforma em parceria. Uma ideia simples vira negócio. Um problema revela um mercado inteiro. Uma necessidade das pessoas se transforma em oportunidade. É por isso que Napoleon Hill dizia que riqueza começa pela imaginação organizada. Quem aprende a observar encontra oportunidades onde a maioria enxerga apenas dificuldades. Mas existe um último sinal, talvez o mais importante de todos. O medo continua existindo. A diferença é que ele deixa de comandar suas decisões. Você ainda sente insegurança, ainda possui dúvidas, ainda enfrenta desafios. Mas agora existe algo maior do que tudo isso: seu propósito. Você finalmente entende que coragem não significa ausência de medo. Coragem significa continuar caminhando apesar dele. E quando isso acontece, algo extraordinário começa. A vida
parece responder à sua decisão. As portas começam a abrir, as conexões acontecem, as oportunidades aparecem no momento certo, não porque o universo tenha mudado, mas porque você finalmente se tornou a pessoa capaz de reconhecê-las. É nesse ponto que o último teste começa a terminar e uma nova fase silenciosamente se aproxima. Na próxima parte, vamos descobrir como agir quando essa oportunidade finalmente chegar, para que a prosperidade não seja apenas uma conquista momentânea, mas uma realidade permanente construída sobre princípios sólidos ensinados por Napoleon Hill. Existe um momento em que a oportunidade finalmente aparece, mas ela quase nunca chega da maneira que imaginamos. Napoleon Hill dizia que a oportunidade possui um hábito curioso. Ela costuma bater a porta usando roupas de dificuldade. É por isso que tantas pessoas passam pela maior chance da própria vida sem sequer percebê-la. Imagine um navegador atravessando um oceano. Durante semanas ele enfrenta tempestades, ondas gigantes, ventos contrários, noites escuras. Tudo parece indicar que deve voltar, mas justamente depois da maior tempestade surge uma linha no horizonte, terra firme. Quem desistiu poucas horas antes jamais descobrirá que estava tão perto. Com a prosperidade, acontece exatamente a mesma coisa. O último teste quase sempre é seguido pela maior oportunidade da sua vida. Mas existe uma condição. Você precisa estar preparado para agir. Napoleon Hill repetia constantemente que conhecimento sem ação produz exatamente o mesmo resultado da ignorância. Nada. A riqueza não recompensa apenas quem sabe, ela recompensa quem decide. E decidir significa assumir responsabilidade. Muitas pessoas passam anos dizendo que querem prosperar, mas quando finalmente recebem uma oportunidade, hesitam, esperam, pedem mais um sinal, querem mais garantias, desejam eliminar completamente o risco. Enquanto isso, alguém menos preparado, porém mais decidido, simplesmente age e conquista aquilo que poderia ter sido seu. Hill chamava isso de iniciativa pessoal, a capacidade de agir antes que todas as respostas apareçam, porque nenhuma grande conquista veio acompanhada de garantias absolutas. Henry Ford não tinha certeza. Thomas Edison não tinha certeza. Walt Disney não tinha certeza. Steve Jobs também não. O que eles possuíam era convicção suficiente para dar o próximo passo. Existe uma enorme diferença entre certeza e confiança. A certeza exige provas. A confiança cria as provas. É por isso que tantas oportunidades desaparecem. As pessoas esperam sentir segurança para começar, quando, na realidade, a segurança nasce depois que começam. Outro ensinamento extraordinário de Napoleon Hill envolve a velocidade da decisão. Ele observou que pessoas altamente bem-sucedidas costumam tomar decisões importantes rapidamente, não porque sejam impulsivas, mas porque possuem clareza sobre seus princípios. Já aqueles que vivem presos ao medo passam meses analisando, pensando, calculando e frequentemente terminam exatamente onde começaram, sem agir. Enquanto isso, a vida continua avançando, as oportunidades continuam surgindo e continuam desaparecendo. Por isso, Hill afirmava que a indecisão é uma das maiores inimigas da prosperidade. Ela não faz barulho, não provoca escândalos, mas destrói sonhos silenciosamente. Existe outro comportamento que aparece logo antes da abundância: a vontade de abandonar aquilo que já começou a funcionar. É curioso. Depois de enfrentar tantas dificuldades, justamente quando os resultados começam a aparecer, muitas pessoas mudam completamente de direção. Começam novos projetos, abandonam processos consistentes, pulam de oportunidade em oportunidade, confundem movimento com progresso. Napoleon Hill alertava sobre esse erro.
A riqueza gosta de consistência. Ela cresce onde existe continuidade. Imagine um agricultor. Todos os dias ele planta, rega, cuida da terra, remove ervas daninhas. Agora imagine se, a cada semana, ele resolvesse abandonar sua plantação para começar outra em um terreno diferente. Jamais faria uma colheita, porque toda prosperidade exige tempo de maturação. O mesmo acontece na vida financeira. Quando encontrar algo que esteja produzindo resultados honestos, aprofunde, melhore, aprimore. Não abandone apenas porque apareceu algo aparentemente mais fácil. Outro princípio fundamental é aprender a administrar o sucesso inicial. Existe um enorme perigo escondido nos primeiros resultados. A autoconfiança pode facilmente transformar-se em arrogância. E a arrogância faz a pessoa acreditar que já não precisa aprender mais. Napoleon Hill dizia que toda mente que para de aprender começa lentamente a empobrecer, porque a riqueza não recompensa quem sabe tudo. Ela recompensa quem permanece ensinável. Continue estudando, continue ouvindo, continue observando, continue evoluindo. Quem cresce por dentro continua crescendo por fora. Outro aspecto essencial é proteger sua paz. Quando a prosperidade começa a surgir, aparecem também novas pressões, novas cobranças, novas opiniões, novas críticas. Pessoas que antes ignoravam sua existência passam a observar cada passo. Algumas torcem por você, outras desejam exatamente o contrário. Hill ensinava que nenhuma dessas vozes deve controlar sua caminhada, nem os elogios, nem as críticas. Quem depende dos aplausos também será destruído pelas vaias. Por isso, mantenha sua identidade firme. Lembre-se constantemente do motivo que fez você começar. Não era para provar nada a ninguém. Era para cumprir sua missão. Era para construir liberdade. Era para transformar sua vida. Era para servir mais pessoas. Quando seu propósito permanece maior do que seu ego, a prosperidade encontra um lugar seguro para permanecer. E então, acontece algo extraordinário. Você percebe que o dinheiro nunca foi o verdadeiro prêmio. O verdadeiro prêmio foi a pessoa em quem você precisou se transformar para merecê-lo. Na próxima e última parte, vamos revelar o princípio mais profundo ensinado por Napoleon Hill. O segredo espiritual que sustenta toda a riqueza verdadeira e explica por que algumas pessoas prosperam por toda a vida, enquanto outras conquistam muito e acabam perdendo tudo. Por que você realmente deseja prosperar? À primeira vista, a resposta parece simples. Mais dinheiro, mais conforto, mais liberdade, uma casa melhor, uma vida tranquila para sua família. Mas Napoleon Hill descobriu que por trás de toda grande riqueza duradoura existe um propósito muito mais profundo do que apenas acumular bens. Depois de entrevistar centenas dos homens mais bem-sucedidos de sua época, ele percebeu um padrão que quase ninguém nota. Os verdadeiramente prósperos não trabalhavam apenas pelo dinheiro. Eles trabalhavam por uma missão. O dinheiro era consequência, nunca o objetivo principal. Pense no rio que atravessa uma floresta. Ele nunca guarda a água apenas para si. Ele segue fluindo. Enquanto passa, alimenta árvores, abastece animais, fertiliza plantações, sustenta comunidades inteiras. É justamente porque continua fluindo que jamais seca. A prosperidade funciona da mesma maneira. Quando ela encontra alguém disposto apenas a acumular, seu fluxo diminui. Mas quando encontra alguém disposto a construir, servir, ensinar e transformar vidas, ela encontra um caminho para continuar crescendo. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita. Uma força superior capaz de inspirar ideias, despertar oportunidades e orientar decisões que muitas vezes desafiam a lógica comum. Ele acreditava que a mente humana funciona como uma estação transmissora e receptora.
Todos os dias você envia pensamentos. Todos os dias recebe inspirações. A pergunta é: em qual frequência sua mente está funcionando? Na frequência da escassez ou na frequência da abundância? Quem vive repetindo que nada dá certo, acaba procurando provas de que nada dá certo. Quem acredita que todas as oportunidades acabaram, passa a ignorar as oportunidades que aparecem. Mas quem alimenta diariamente uma visão de crescimento, começa a perceber possibilidades onde antes existiam apenas dificuldades. Não se trata de pensamento mágico. Trata-se de direção mental. Seu cérebro aprende a procurar aquilo que você considera importante. Por isso, Hill insistia tanto na visualização. Não como fantasia, mas como treinamento. Antes que sua realidade mude, sua mente precisa aprender a reconhecer a realidade que deseja construir. Existe outro princípio extraordinário. A riqueza exige coerência. Não basta desejar prosperidade. É preciso viver diariamente de forma compatível com ela. Uma pessoa que deseja liberdade financeira, mas vive adiando decisões importantes, envia sinais contraditórios. Alguém que pede abundância, mas desperdiça aquilo que já possui, demonstra que ainda não está preparado para receber mais. A prosperidade observa hábitos, observa escolhas, observa disciplina, observa caráter. Porque dinheiro apenas amplia aquilo que já existe dentro de cada pessoa. Se existe equilíbrio, ele aumenta. Se existe desorganização, ela também aumenta. Por isso, o verdadeiro patrimônio nunca começa na conta bancária. Começa na mente, começa no coração. Começa nas pequenas decisões tomadas quando ninguém está observando. Napoleon Hill repetia que toda grande conquista nasce primeiro como um pensamento dominante. Depois se transforma em decisão. Em seguida vira ação. Depois hábito. Até finalmente tornar-se realidade. É exatamente por isso que o último teste antes da prosperidade não acontece na sua carteira. Ele acontece dentro de você. A vida quer descobrir se sua fé permanece firme quando os resultados ainda não apareceram. Quer saber se sua disciplina continua quando ninguém aplaude. Quer descobrir se seu propósito continua vivo quando surgem dificuldades. Porque aquele que vence esse teste dificilmente será derrotado pelo sucesso. Agora, faça uma reflexão sincera. Olhe para tudo aquilo que aconteceu nos últimos meses. As dificuldades, os atrasos, as portas fechadas, as pessoas que foram embora, as oportunidades que pareciam perdidas. E pergunte a si mesmo: e se tudo isso não estivesse tentando me destruir? E se estivesse tentando me preparar? Talvez hoje você perceba que aquilo que chamava de fracasso era apenas treinamento, que aquilo que chamava de atraso era proteção, que aquilo que chamava de perda estava abrindo espaço para algo muito maior. Talvez o último teste nunca tenha sido sobre dinheiro. Talvez sempre tenha sido sobre quem você precisava se tornar antes de recebê-lo. Napoleon Hill deixou um ensinamento que continua atravessando gerações. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas existe uma parte dessa frase que merece ainda mais atenção. Conceber é imaginar. Acreditar é permanecer firme quando ninguém mais acredita. E conquistar é apenas a consequência inevitável daqueles que se recusam a desistir. Se esta mensagem encontrou você hoje, talvez não tenha sido por acaso. Talvez este seja exatamente o momento em que precisava ouvir que ainda não chegou ao fim da caminhada. Continue, insista mais um pouco. Permaneça fiel ao seu propósito, porque a maior parte das pessoas abandona seus sonhos poucos passos antes da grande mudança. Não permita que isso aconteça com você. E se este conteúdo falou ao seu coração, escreva nos comentários uma destas frases: eu não desisto. Ou então, minha prosperidade já começou. Sua declaração pode fortalecer alguém que hoje está enfrentando exatamente o mesmo teste.
Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal. Aqui, toda semana, você encontrará ensinamentos inspirados na filosofia de Napoleon Hill para fortalecer sua mente, sua fé e sua caminhada rumo à prosperidade verdadeira. Lembre-se sempre, a riqueza pode transformar sua vida, mas é o seu propósito que transforma o mundo. Até o próximo vídeo. Que Deus ilumine seus passos, fortaleça sua fé e conduza você à prosperidade que já está sendo preparada para a sua vida.